Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Walter. Primeiramente quero desejar a todos um ano maravilhoso, um feliz 2026, com muita saúde, muita prosperidade, que seja um ano incrível para todos nós, que seja o melhor ano da tua vida. Nós vamos iniciar aqui uma série de aulas, né, assuntos, temas que vocês podem recorrer na hora de uma dúvida, em alguma situação dessa. E uma das primeiras que a gente vai fazer aqui hoje, iniciando, ela foi trazida pelo membro do Sou Bem-Sucedido, do Willio Philos. Ele lá, folhando as revistas do CRO, achou um artigo falando sobre sociedade limitada unipessoal. E ele leu, achou interessante e nos contatou querendo saber um pouco mais sobre isso, né? Já houve a explicação para ele, obviamente, mas eu achei interessante a gente compartilhar isso com os demais membros e com as pessoas que têm interesse sobre esse assunto, né? Então, essa aula de hoje é para falar especificamente da sociedade limitada unipessoal. E o que é a sociedade limitada unipessoal? Ela é um modelo, né? Quando você constitui uma empresa, quando você vai abrir uma empresa, principalmente, a gente tem estrategicamente, a gente vai definir qual é a natureza jurídica melhor, né? A natureza jurídica ela tem por característica trazer uma proteção patrimonial, né? Então, se você, dependendo do tipo de empresa que você abrir, você pode ficar mais exposto ou menos exposto o seu patrimônio. Então, essa é uma das situações primordiais na hora de você escolher que tipo de empresa vai abrir. Você tem que pensar muito bem nisso, né? Então, a gente tem a sociedade, a gente tem vários tipos de natureza jurídica, a gente tem sociedades limitadas, a gente tem empresas individuais, a gente tem sociedades civis, a gente tem a simples pura. Então, tem vários tipos de empresa e todas elas têm alguma coisa jurídica que pode te beneficiar ou não te beneficiar, né? A sociedade limitada unipessoal, que é o nosso tema aqui, que é o que a gente veio discutir hoje, ela veio corrigir algumas situações que eram muito pertinentes, né? E principalmente com essa questão de ter um sócio ou não na empresa, de você constituir o seu negócio por você mesmo, único, sem sociedade. Porque era muito comum antigamente as pessoas colocarem parentes, colocarem os pais, às vezes o cônjuge, às vezes um irmão, ou até mesmo um amigo na empresa, sem que essa pessoa tivesse uma relação efetiva ali, não era uma pessoa que estava na movimentação da empresa, não estava participando mesmo, ela só estava constituindo ali por conta dessa situação de proteção jurídica, né? E isso acabava trazendo outros problemas, né? Porque resolvia ali paliativamente uma coisa, que era a proteção jurídica, mas por outro lado, você acabava surgindo outros problemas. Um deles, por exemplo, era a sucessão. Às vezes essa pessoa viria a falecer, os membros, os parentes, né, os herdeiros, os sucessores, reivindicavam às vezes a participação dessa pessoa na empresa e ela não tinha nada a ver e era uma confusão e isso aí trazia problema, era muito comum trazer problemas familiares, né? Porque um irmão que às vezes queria, porque a mãe estava lá na empresa do outro irmão e assim dava uma confusão generalizada e era um problema muito sério e a gente cansou de ver isso aqui, gente. É impressionante. Porque é só nessas horas, na hora que acontece alguma coisa que realmente a gente vai entender ali, né? Se alguém acha que tem algum tipo de direito, vai reivindicar e aí que a porca torce o rabo, né? Como diz o outro. E esse era um problema corriqueiro. E você tinha a empresa individual. A empresa individual, ela sempre teve, que era um empresário individual, mas essa característica de empresa, ela não trazia a proteção jurídica que, por exemplo, a sociedade trazia.
Então, os seus bens ficavam expostos, era confusão patrimonial, né, da pessoa física com a jurídica, e principalmente o pessoal da área da saúde, a gente não aconselhava nunca abrir por esse caminho, por conta dos riscos do negócio, né, que a gente tem risco trabalhista, a gente tem risco com, com cliente, paciente, a gente tem risco com fornecedores, a gente tem riscos bancários, financeiros, né, às vezes você compra lá um equipamento financiado, não consegue pagar, pega um capital de giro, enfim. N coisas que podem surgir e isso ia chegar aí numa execução, uma execução fiscal, por exemplo, também. Isso ir para uma execução e, de repente, os seus bens, tá ali, sua casa, seu carro, tudo aquilo que você demorou anos para constituir, está exposto. E aí o governo começou a ter um movimento, né, de regularizar isso, essa questão, principalmente essa questão de colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, né, que é esse sócio que vinha simplesmente completar para fechar essa lacuna. Aí veio a primeira empresa de individual com responsabilidade, que tinha uma proteção, que era a Ireli. Aí a Ireli, ela resolveu esse caso da sociedade, porém ela criou um outro problema, porque no texto da lei da Ireli, você tinha que ter no mínimo 10 salários mínimos como capital inicial. Então isso inviabilizava muitas coisas, né? Porque muitas vezes o empreendedor, a startup, aquele cara que está começando, ele não tem esse capital para aportar e nem essa segurança de ter ali um problema que tem, ele ter esses 10 salários mínimos ali disponíveis para poder honrar com a sua responsabilidade. E aí, em 2019, quando surge a lei da economia, que entre várias coisas que estão nessa lei, veio o advento da SLU, que veio a empresa a Sociedade Limitada Unipessoal, que veio realmente corrigir todo esse problema que era comum de ter um sócio ou de você ter uma Eireli com 10 salários. A SLU ela não tem essa obrigatoriedade de você ter um capital máximo ou mínimo. Então você pode ter um capital de R$ 1.000, de R$ 5.000, de R$ 20.000, de R$ 50.000, de R$ 100.000, de 1 milhão, enfim. É livre isso, né? Então isso corrigiu. E a SLU, ela traz essa proteção jurídica. Ela traz essa proteção dos teus bens, dos bens do proprietário. E você pode abrir ela somente com a pessoa sem sócio, né? E essa é uma das vantagens que tem, né? Existem outros tipos de sociedade, como eu falei, né? Você tem a MEI, por exemplo, mas muitas atividades regulamentadas não pode ser MEI. Então, a MEI ela é limitada ali a uma parte da sociedade que trabalha de maneira informal, então ela consegue se ter essa atividade, né? Uma pessoa que é um ambulante, um vendedor ambulante, um cara que tem uma papelariazinha, o cara que tem um comérciozinho ali no bairro, ela tem essa característica. A empresa individual, como eu falei para vocês, ela não traz essa segurança, né? A Eireli, ela já foi extinta, ela não existe mais, ela foi substituída pela SLU. E a limitada, que é a empresa com sociedade. Aí, qual que é a diferença da sociedade da SLU para a limitada? A única diferença é que a limitada ela tem pluralidade de sócios, né? Então, e a SLU não é uma empresa que vai ter apenas uma pessoa como titular. E a característica dela é exatamente essa: segurança jurídica, autonomia, simplificação, né? Simplicidade. Então você não tem que compartilhar nada com ninguém. Então isso te dá essa autonomia é muito importante, né? Ela te garante muitas coisas, né? Principalmente essa questão de sucessão e tudo mais. Então assim é o ideal, né? Quem não tem hoje, quem for abrir uma empresa e não tem
não tem realmente uma sociedade, alguém que vai participar ali como sócio, esse é o melhor caminho, é abrir uma SLU, porque ela vai trazer para você toda essa segurança. Tá? Então aqui a gente até coloca, né, aqui algum mergulhando a fundo, né? Eu já falei sobre isso aqui, ó, tem até um exemplo aqui de um consultor de marketing que abriu uma empresa sozinho, sem ter um sócio fantasma, né, e está com seus bens protegidos. Então a gente fica com os bens blindados. Então é uma muralha legal entre o seu CPF e o CNPJ, né? Sua casa, seu carro e suas economias ficam protegidas. E existe essa segurança jurídica de você empreender, porque querendo ou não, gente, quando a gente abre um CNPJ, quando a gente vira um PJ, a gente tem o risco do negócio, né? E é importante que você tenha essa blindagem. E uma outra vantagem aí é para o pessoal da área da saúde, principalmente os dentistas aí, quem tem empresa que é constituída como SLU, né, ele tem ainda um benefício a mais, porque ele não precisa, né, pagar o CRO da pessoa jurídica, né? Existe o CRO, ele implementou essa já alguns, acho que uns 2 anos atrás, que se você for lá e reivindicar e tal, você fica isento de pagar pela PJ, né? Então você só vai pagar o seu CRO. Então essa também já é um outro benefício que tem, né? Então aqui, voltando, né? Menos burocracia na hora de abrir, porque é uma pessoa só para assinar as coisas, para ir no banco, para, enfim, decidir, ter a tomada de decisão. Não tem capital, sem capital mínimo, então você pode abrir com qualquer valor. Não tem um sócio fantasmas, né, entre aspas, e você tem a flexibilidade, porque ao contrário, por exemplo, de uma sociedade civil, quando você trabalha, vamos supor que você tem uma sociedade civil de dentistas. Então você não pode ter uma outra atividade que não for de dentista, porque senão você não tem essa característica lá que protege a sociedade civil. Já aqui, se você abre numa junta comercial, você consegue ter essa flexibilidade, incluir mais serviços e comércio na tua empresa, você amplia, né, o leque de opções que você tem para trabalhar no mercado, sempre surge oportunidades, então ela é uma empresa muito flexível, essa modalidade. Então isso é muito bom, então a gente aconselha mesmo que seja aberta nessa modalidade justamente por conta disso. E, por exemplo, quem também é da área da saúde aí e faz cirurgias e tudo mais, esse tipo de empresa fica apto para enquadramento na equiparação hospitalar, porque ela é uma limitada, né? Ela tem um enquadramento de limitado e isso te proporciona você a entrar nos requisitos da equiparação hospitalar e ter uma redução de tributos. Então, olha só, tem várias situações aí que a gente pode pontuar. Proteção jurídica, menos burocracia, né? Autonomia e, além de tudo, ainda aí, dependendo da estratégia tributária, você pode ter algumas reduções, alguns ganhos tributários também com essa modalidade de empresa. Então, são N situações aí favoráveis para você manter a SLU. Agora, nem tudo são flores, né? Uma coisa a gente precisa saber é que exatamente esse item aqui, ó, confusão patrimonial. Quando você tem uma empresa que é só você participando dela, não tem uma sociedade, não tem nada, e você começa a misturar suas contas junto com o CNPJ da empresa, você abre uma brecha para que a descaracterização da sua personalidade jurídica seja rompida, né? Porque isso é uma característica de fraude. Então imagina, você deve para o governo, você deve para o fisco, você deve para o banco, você está com problema ali trabalhista, e aí você deixa de mexer na sua pessoa física e começa a trabalhar na pessoa jurídica, só mexer nessa pessoa jurídica que você está movimentando, achando que você está
tendo a proteção, o que acontece? Se pedirem a quebra de sigilo bancário e tudo mais, isso é um problema. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente sempre orienta não fazer a confusão patrimonial, não misturar pessoa física com pessoa jurídica, ainda mais numa situação em que você é o único titular da empresa, né? E também porque, e aqui eu coloquei também que você precisa de uma contabilidade para te assistir, para te orientar, porque ela é uma empresa como outra qualquer. Ela tem as mesmas situações de uma limitada, ela tem os mesmos princípios de uma limitada. Então, ela tem uma série de obrigações fiscais que devem ser concluídas, tá? Então, são esses aspectos, né, que eu tenho para falar para vocês aqui em relação a esse modelo de empresa, né, SLU, que a gente vem orientando, né, muitos a utilizarem. Tem vários aspectos realmente positivos, né, e ela veio para ficar enfim, e a gente tem orientado bastante. Então, na hora que vocês que pretendem empreender, abrir empresa, abrir um novo negócio, essa a definição da natureza jurídica, ela é muito importante. Então, é a hora, ela faz parte de uma estratégia. Então, você consulte, né, o profissional que você está contratando, seja um contador ou seja um advogado, que vai te orientar na hora da abertura da empresa, para que você faça essa melhor opção para o seu negócio estrategicamente, né? Estrategicamente. Bom, tem alguma outra situação que você pode utilizar a SLU? Tem, por exemplo, se você tem uma sociedade limitada hoje com um sócio e de repente essa sociedade deixa de existir, o sócio quer, um dos sócios querem sair, quer acabar com a sociedade. Você não precisa encerrar a empresa, né? Alguém pode ficar com esse CNPJ, ficar com essa empresa e transformar ela numa sociedade, numa SLU. E aí dá continuidade no CNPJ. Então também é possível fazer isso. Então não é só para quem está constituindo um negócio, também para quem já tem uma empresa já nessa característica, para você optar por isso. Dá para transformar uma outro tipo de empresa numa SLU? Dá, mas às vezes a gente se depara, a burocracia é muito maior, né? Então imagina, se você tem uma empresa num cartório, você precisa tirar de lá para fazer essa transformação toda. Então a gente tem alguns entraves aí, mas é possível também, né? Tudo demora um pouco mais, é mais burocrático, mas é possível também fazer essa transformação, tá bom? Fica aí essa primeira aulinha, tá? Sobre SLU. Espero que tenha sido uma boa explicação, seja um bom entendimento. Procurei ser bastante didático, bem fácil aqui para que, sem muito juridiquês e nada desse tipo, para ficar fácil a compreensão. E a gente se coloca à disposição, a Bilata Araújo está à disposição para maiores esclarecimentos, caso vocês tiverem alguma dúvida, algo assim. Tá bom? Um bom ano para todo mundo e até a próxima aula.